do ATCG, não é? Pois bem, gente, vamos ler um pequeno relatório aqui em relação a tudo isso que a gente vai estudar agora. Enfim, é uma pequena informação, né? Como a gente sabe, não é um estudo, é só um apontamento na Torá sobre o assunto, né? Se tem lá, se não tem, se antes da ciência descobrir isso, já existia isso, né? Se isso está na Torá, essa informação, enfim. Essa é a ideia aqui. Pois bem, deixa eu só enquadrar aqui o nosso texto. Pois bem, um humano ele tem cerca de 3 bilhões de pares de base de DNA, que podem ser combinados de forma única, né? E aqui mostra um número impossível de se falar, né? O que eu acho interessante aqui é exatamente esse padrão de 6, mas aqui é um número que não se dá para falar de tão grande que é, né? Então, por isso que tem sinais aqui da potência, etc. E o 4, que é as 4 letras do nome divino, mais os 600 aqui, que tem a ver, né, com aquela parte central da árvore sefirótica, ou as 600 mil letras que existem na Torá. Aqui tem 6 bilhões, alguma coisa assim, ou 6 milhões, né, mas isso é um nível de informação bem grande. Então, existe esse quantitativo aqui de maneiras, né? Ou seja, há um número enormemente grande de combinações possíveis. Os genes que são fragmentos de DNA que fornecem instruções para construir proteínas variam entre 20 mil e 23 mil nos humanos. Umas explicações detalhadas. Pares de bases, né? Ou seja, a sequência de DNA é feita nos pares de bases que são como letras de um código genético. O humano tem cerca de 6 bilhões de pares de bases, com 3 bilhões de cada conjunto de cromossomos. Cada par de base é composto por uma das 4 bases nitrogenadas adenina, timina, guanina e citosina, que é o ATGC, né? ATGC que a gente vai estudar. Genes. Os genes são trechos de DNA que codificam informações para construir proteínas que desempenham papéis importantes no corpo. Combinações. As combinações de bases em diferentes sequências criam diferentes genes e características, levando a uma enorme diversidade. Olha, fugiu aqui o texto, vamos voltar aqui, ó. Lá no finalzinho, né? Então, leva a uma enorme diversidade. Deixa eu só aumentar aqui e focar de novo o texto, ó. Então, ó, a combinação em bases diferentes de sequências cria diferentes genes e características, levando a uma enorme diversidade entre humanos. Em resumo, a enorme quantidade de pares de bases e a variedade de genes permitem uma vasta gama de combinações de DNA que são a base da diversidade genética humana. Olha que incrível, né? Um dos padrões da Torá é exatamente a questão da construção do DNA. A gente pode observar que cada ser humano é único. A gente tem algumas formatações incríveis no corpo humano, né? A gente começa lá atrás com a descoberta da digital e descobrindo que a digital ela é única. Em cada ser humano, essas digitais elas têm um padrão diferenciado. Depois parte-se para os olhos, né? As íris também dos olhos também tem um padrão diferenciado. E, finalmente, a gente chega na questão genética da coisa, né? Da questão aqui. Eu gostaria de casar isso com outra coisa, se vocês me permitem aqui, para que a gente possa entender um pouco melhor mais outro assunto, para que a gente possa casar esses assuntos. Vamos ver um livro aqui sobre astrologia, do Ravi Berg,
Está aqui, Ravi Philip Berg. Esse é um livro de astrologia cabalística, não é? Vamos ver aqui o que ele fala, necessariamente, não só em relação à genética em si, mas a comparação que ele faz aqui no início desse livro, na introdução aqui do livro. Ele diz aqui, ó, a Cabala é a tradição mais antiga do mundo, de conhecimento secreto desde os primeiros dias da criação. Ela foi passada diretamente de Hashem para Adão, Abraão, Sara, Rahel, Moshe e outros patriarcas e matriarcas bíblicos. A Cabala antecede qualquer religião. Isso é um ponto importante de se saber. Antes de qualquer religião ou até organização secular. É uma herança, um direito de nascença, veja, de toda a humanidade. Isso é falado por um rabino, né? Traduzida literalmente, a palavra Cabala, em hebraico, significa receber. A Cabala estuda o que significa realmente receber, nos níveis espirituais e práticos da existência. A Cabala revela como as coisas acontecem e o que é mais importante, porque as coisas acontecem em todas as áreas de nossas vidas, até mesmo nas dimensões que existem além da nossa existência física. Apesar dos cabalistas falarem em mundos superiores e planos mais elevados, a Cabala não considera o paraíso como algo lá em cima, no céu. O paraíso é definido por poder e consciências espirituais amplificados, não por altitude. A luz do Criador está em toda parte, em nós mesmos e nos outros seres humanos, nas árvores, nos animais e até mesmo nos objetos inanimados. Nosso objetivo na vida, portanto, não é pedir a luz que desça lá de cima do céu, mas acender as faíscas de luz que estão presentes. A Cabala não requer treinamento ou doutrinação religiosa. E para fazer isso acontecer, conectar-se com a luz, é algo que podemos fazer nesse instante. Literalmente, tudo que fazemos é uma oportunidade de atingir esse objetivo. E o fato de você estar lendo essas palavras nesse instante é uma oportunidade especialmente importante. Se esse livro é sua primeira introdução à Cabala, você está prestes a ganhar algumas ferramentas poderosas para melhorar a sua vida e a vida de todas as pessoas que você encontra. Se você já está familiarizado com a sabedoria da Cabala, os capítulos que seguem proverão conhecimento prático e insights espirituais para aprofundar sua compreensão. Não importa quem você seja ou por onde tenha escolhido abrir este livro. A antiga sabedoria da Cabala é uma dádiva do Criador para você e para toda a humanidade. Este livro foi criado para ajudar a tirar você, né, o máximo de proveito dessa dádiva. Pois bem, projeto de uma alma humana. E é aqui que começa realmente o que a gente quer passar para vocês, ainda que o texto acima tenha sido bem esclarecedor. DNA da alma. Veja, a gente vai falar de DNA físico, mas a gente vai também fazer uma introdução aqui ao DNA da alma. Uma pergunta rápida para nossos leitores do sexo masculino. Você se lembra do exato momento em que, quando era garoto, sua voz, de repente, rachou e você percebeu que está falando num tom muitas oitavas mais alto do que na véspera? Leitores do sexo feminino, você se lembra do preciso instante em que a pele clara e macia do seu rosto, de repente, tinha espinhas? Você teve que começar a aplicar creme para acne, se lavar com um sabonete caro, de limpeza profunda, que penetrava nos poros. Podemos não lembrar do mês, dia ou momento em que tais coisas aconteceram, mas essas informações já eram conhecidas e foram gravadas no DNA das células. Estavam pré-estabelecidas em nossos genes no momento em que chegamos a esse mundo, ou seja, pré-estabelecida, não é? Isso também vale a pena para a cor de nossos cabelos, a medida de nossa cintura, a nossa predisposição para as várias doenças que podem repetidamente nos abater durante o curso de nossas vidas. Todos os nossos traços e características físicas são determinadas e regidas por nossos genes. E a informação codificada do DNA que determina as características de todas as coisas vivas. O DNA é uma linguagem genética formada com seu próprio alfabeto. No final da década de 1950,
os biólogos decifraram o código da vida e descobriram um alfabeto genético. Esse alfabeto é composto de 4 letras, ATCG ou ATCG, né? ATCG, aí ponto final, perdão. ATCG refere-se a 4 tipos diferentes de nucleotídeos. Esses se traduzem em 20 aminoácidos. Os blocos constitutivos das proteínas são as moléculas de proteínas que fazem você e de mim matéria viva. Os 4 nucleotídeos se combinam criando palavras e frases que compõem o código genético de um indivíduo. Cada pessoa tem cerca de 3 bilhões de letras em seu código genético. Exatamente, 3 bilhões. A diferença entre as pessoas estão nas combinações e na sequência das 4 letras dos seus nucleotídeos. Nós somos simplesmente, portanto, um conjunto de símbolos químicos vivos. Em estrutura, somos todos alfabéticos. Assim como o corpo físico contém o DNA, o mesmo se dá com a alma humana. E aqui a gente dá um salto agora para a questão da alma. Assim como o DNA celular determina o desenvolvimento de nossos corpos físicos, ao longo da nossa vida, o DNA de nossa alma determina nosso desenvolvimento espiritual e emocional. Ainda é mais notável, nosso DNA espiritual também é expresso através de letras, conforme descobriremos em breve. Nessa programação genética é herdada de nossos pais. Os diferentes atributos físicos de papai e mamãe são transmitidos a nós, gravados no nosso código genético, mas como nós adquirimos o DNA espiritual em nossa alma? É uma pergunta. E de onde ela vem? Como sabemos que ela realmente existe? Qual o papel do DNA espiritual, desempenho em nossas vidas? E, mais importante, podemos alterar o nosso DNA espiritual? Pois bem, ele começa aqui dando uma explicação sobre primeiro geneticista. Vamos dar uma olhada aqui para a gente depois partir para a aula realmente da descodificação natural desse sistema, não é? ATCG. Talvez o primeiro geneticista tenha sido Abraham, o patriarca que viveu há 4.000 anos. Ele provavelmente é mais conhecido como um patriarca de 3 grandes religiões, judaísmo, islã e cristandade. Ele também compôs o Sefer Yetzirah, o livro da formação, e nele Abraão apresentou o projeto da sabedoria cabalística, uma estrutura metafísica conhecida como 10 Sefirot ou 10 emanações luminosas. Usando esse sistema, Abraham pôde descrever o funcionamento do nosso sistema solar e de nossa galáxia, conforme conhecemos hoje. Abraham sabia também da existência das forças semelhantes ao DNA, que permeiam toda a realidade, todos os níveis, e que essas forças, quando combinadas de diferentes maneiras, são responsáveis pela criação das pessoas na Terra, dos planetas que ocupam o nosso sistema solar e das partículas que habitam o mundo subatômico. E, de acordo com Abraão, o DNA espiritual em nossas almas é transferido a cada um de nós através de um mecanismo muito preciso e complexo. E os planetas de nosso sistema solar, esses planetas são instrumentos através dos quais o DNA espiritual de um indivíduo é impresso na alma. A natureza exata da impressão é determinada pelo momento exato do nascimento e o arranjo correspondente de planetas e estrelas. Esse antigo ensinamento são a raiz e o percussor da ciência da astrologia cabalística. Mas não se engane, a astrologia pop convencional e o sistema cabalístico para estudo da formação estelar e condições planetárias diferem um do outro como a noite do dia. Então não é a mesma coisa, não é de um mapa astrológico pop, como ele usa aqui, que é o mais usado aí hoje. Isso é totalmente diferente. Então, a ideia que eu quis trazer aqui para vocês em relação a isso, essa formatação do DNA e etc., a gente começa primeiro entendendo que todos nós temos um código de barra. Eu não sei precisamente quanto tempo o código de barra começou a fazer parte da nossa sociedade, não lembro. Se vocês lembrarem aí, podem me informar depois. Mas chegou um momento da história da humanidade, com o surgimento de muitas mercadorias,
e grandes mercados que foram necessários passar daquele preçozinho, não sei se vocês lembram, na etiqueta, a gente vinha até as pessoas no mercado botando os preços em cada embalagem, e passaram-se agora a ser códigos de barra, onde, quando nós vamos no caixa, hoje em dia, as meninas não precisam digitar o valor, elas passam aquele infravermelho, ele capta ali aquele código de barra, já leva para o preço do produto, e também é usual ter esse código de barra, essa maquininha nos corredores dos mercados, onde a gente pode passar ali o produto e ver o preço. Muitas vezes a gente não consegue acessar o preço, ou, se for um produto molhado, né, a etiqueta fica ali meia gasta, e até fica meio difícil, às vezes, também ver por causa disso. Pois bem, a ideia que nos mostra aqui é que nós temos um DNA, não é, biológico, formado por 3 bilhões de letras, que são combinações, que são diferentes. Somos um verdadeiro alfabeto, um alfabeto em vida, né, com 3 bilhões de letras que tem aquelas potências, né, de 6 bilhões de forma elevada a um nível além do que a gente possa imaginar de combinações. A gente viu essa questão das combinações quando estudamos aquelas proporções, né, quando a gente chegou lá no pentacubo, não é, que fala da nossa realidade, etc., e tudo está muito bem ligado. Pois bem, a partir do momento que nós entendemos que nós temos um padrão, ou podemos falar melhor, um código de barras, tanto espiritual quanto físico, isso nos leva a pensar como o padrão divino definiu para nós uma numerologia, uma numeração, não é, que nos diferencia. Só que essa numeração, ela não é só uma numeração como lá nas etiquetas do produto. Porque, até onde me consta, até o Taná fala para a gente, o homem não sabe o preço da sua vida. Recebemos esses números, biologicamente falando, todos os seres humanos são assim, não é? E também recebemos o código da nossa alma, que podemos acessar através do alfabeto hebraico. 3 de abril de 1973, código de barra. Muito obrigado, Jamil. Então, já é antigo, é mais velho do que eu, né? E eu nem sabia, porque eu peguei ainda os precinhos no mercado. Muito obrigado. Pois bem, então, a gente vê como uma coisa tão séria e tão importante, né, que nós temos essas numerologias. Muitas vezes a gente faz, né, os nossos terrilinhos, inclusive o que a gente vai fazer hoje, está fazendo há alguns dias, né, descodificações são códigos de barra, ou seja, a gente está dando saltos dentro da Torá, e para cada assunto que nós discutimos, existem alguns códigos de barras que são salto equidistantes. Então, a gente vê isso várias vezes acontecendo na Torá, e geralmente a gente vê que o assunto está muito bem embasado, não só, né, no que já é incrível da organização das letras, mas também, muitas vezes, organizado explicando ali o assunto, claramente, como foi o assunto ontem de Atlantis, foi o assunto hoje de Hitler, não é? E agora a gente segue aqui, agora tentando observar melhor isso. Antes da gente começar a nossa descodificação, é importante saber, não é, que tem um DNA, e já foi descoberto também, num padrão que é muito conhecido hoje aí na internet, até pessoas que não estudam Kabbalah, elas observaram que o DNA ele tem uma formatação. Então, essa formatação, aqui a gente vai fazer só uma base, não tem como a gente botar aqui o desenho correto, mas ela vai se dividir dessa seguinte forma aqui. Vamos fazer as divisões e vamos aqui, criar uma realidade aqui para a gente poder entender. Veja, então eu tenho essas divisões, que são 4, e vão existir, como eu disse, não tem como a gente fazer aqui como a gente quer,
né? Essas pequenas pontes, enfim. E aí a gente tem aqui, na primeira ponte, aqui, dessa primeira divisão, nós temos definido pela ciência um numeral de 10. Né? Então, olha que legal. Então, são 10 ligações dessa aqui, acima, não tem como a gente desenhar. A gente só está fazendo aqui um esboço para você poder entender. A segunda tem 5 ligações, ou seja, existem 5 ligações dessa aqui. Pois bem. A terceira, ela vai ser composta por 6 ligamentos desse. Né? Então, a gente bota aqui, olha. Pois bem. Aqui eu não sei se tem exatamente 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos descer aqui só um pouquinho, para a gente já entender aqui. Nesse aqui a gente já consegue botar exato como é, só para vocês terem uma ideia. E o último aqui, o último ligamento também vai ter 5. Como que isso funciona? A gente já começou a ver ali na complexidade do DNA, que é uma coisa complexa de se estudar. Quem deseja avançar mais, né? Tudo é feito de dom. E aqui vão ter exatamente 5, só tem 4, mas é 5. Pois bem, qual é a ideia que a gente está tendo aqui dessa foto que nós estamos vendo aqui? O nome divino. Por quê? O Yud, ele representa o 10, né? Está aqui em cima, ó. O rei representa o número 5 aqui no DNA humano. O Vav representa o 6 e o 5 final representa o 5 aqui final, veja. A gente faz a pergunta agora. O que o Rabino lá falou, não, o nosso Rabino, o Rabino que escreveu aquele livro, falou? Que é para a humanidade, que não precisa de dogma religioso, etc, etc. E que todo mundo tem esse padrão divino. Vocês podem acreditar que não, etc., mas foi exatamente isso que me fez sair da religião. Exatamente esse assunto. Eu descodifiquei, e essa descodificação foi manual, o DNA na Torá. E nessa paraxá que eu estudei na época, e onde Deus fala assim, é uma paraxá bem conhecida, que diz o seguinte: hoje estão todos aqui reunidos perante mim, do maior ao menor, não é? Daquele que tira água ao grande dirigente, todos estão aqui na minha presença hoje. Pois bem, manualmente escrevi isso no quadro, e depois de um tempo, eu olhando, descodificando, enfim. Então, eu consegui entender que a Cabala, ela não é, uma construção para toda a humanidade. Amor, o Valdeci parece que quer entrar aí. Ele já entrou? Pede ele para tentar de novo aí, por favor. Aí não... E tenta ver se dá para ele entrar. Ele está perguntando, falando que está tentando entrar, não está conseguindo. Está aí no Aulas Cabala. Pois bem, então, gente, a gente vai, então, estudar um pouquinho mais profundamente. Isso aqui foi uma pincelada inicial. E aí a gente pode começar aqui a entender a nossa aula. Essa vai ser a nossa última aula de hoje, porque eu realmente estou cansado, né, e preciso descansar. Amanhã tem aula com Moré César, creio eu, se tudo estiver certo, não é? Pois bem. Opa, aqui a gente deu uma puladinha, né? Aqui nós temos 2 formatações, né? ATCG, ATSG, porque não tem um C aqui, então é assim que é traduzido em hebraico. Aqui nessa primeira etapa, a gente vai ver, não é, essas 3 primeiras linhas ali definidas com 3 versículos sobre essa questão do ATCG dentro da Torá, e a gente vai usar, são 4 letras, então são 4 aspectos aqui que a gente vai ver, esses 4 aqui. Depois abaixo a gente vai ver mais 4, tá bom? Então esses 4 padrões. Aqui, deixa eu só... aqui a gente vai ter, por incrível que pareça, né, 5.598 pulos para cada letra. Então, eu tenho a primeira letra, pulo 5.000
598 letras, tem a próxima letra, pulo mais 5.598 letras, mais outra letra e mais 5.598, e estou na próxima letra, né? Enfim. Então, depois muda, o padrão de salto equidistantes é diferente. Então, isso na próxima aula a gente vai ver. A construção aqui também, gente, deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Ela né, está dentro da Torá, com uma construção muito séria, e ela vai começar aqui exatamente no Gênesis 4, né, no versículo 7, depois Gênesis 8, 20, 13, 11 e 18, 18. As letras, dentro da composição da Torá, não é? Dentro da sua posição na Torá, ela vai estar, enfim, ela vai estar aqui, ó, 4.000, a letra é a letra 4.000, né? 499 é a primeira, depois a 10.097, a 15.695 e a 21.293. Tudo isso daria e caberia proporções de estudo, mas a gente vai ficar aqui no nível inicial, né, somente da descodificação. O primeiro Aleph, né, a gente acha aqui, olha, tá vendo? Ele está aqui exatamente codificado inicialmente aqui na Torá, não é? Aqui nesse versículo, que diz assim, ó, certamente, se você fizer o que é certo, há elevação. Mas se você fizer o que é errado, né, o mal está na porta, né, o pecado está na porta, que foi mal traduzido, sim, pecado fica na porta. Seu impulso para você, no entanto, você pode ser seu mestre, você pode, enfim, né, uma questão aqui, onde a gente tem aqui a questão do Michelet, Machal, etc. Então, o livro Michelet está aqui meio que codificado. Pois bem, a gente vai observar que a questão que está sendo falada aqui na palavra é ratat, não é? Pureza. Cabe a você ser puro, se você fizer o que é certo. Enfim, e aí, essa é a história de Caim. A gente precisa também compreender que nós somos uma formatação de todos os personagens da Torá. Todos nós temos Caim, temos aspectos da alma que se corre dentro da Torá, tanto num aspecto positivo como negativo. O aspecto que vai mais ser priorizado, né, por nossas escolhas, nossa questão de recepção, nossos erros com outros seres humanos, ou com os animais, ou com a natureza, é o que vai definir o que nós somos. Enfim, então, esses aspectos já estão embutidos. Uns vêm com mais aspectos de Caim, né? Porque lá no grupo foi perguntado isso, né? Se Hitler era a reencarnação de Haman, de Esaú. Lógico que todo ser humano, sendo ruim, né? Um judeu nasceu Yitzhak Rabin, lá de Israel, conhecido como quebra-ossos, né? Então, quando eles invadiram Israel, invadiu, tomou as terras lá dos palestinos, alegando que a terra tinha sido dada para eles há 2.000 anos atrás, etc. Expulsaram todo mundo de casa. Não estou defendendo o terrorista, estou falando dos palestinos, né? Os terroristas têm que pagar o que eles fizeram, foi horrível. Enfim, e aí o Yitzhak Rabin falava, olha, esses meninos que estão tacando pedra, vocês estão com fuzil, né? Aqui a gente não tem essa coragem, ninguém sobe em morro, vai lá contra o tráfico, ou vai ali na porta do exército e tacar pedra no exército. Os caras lá têm coragem porque, eu não sei, eles já tem uma formatação, etc. Se está certo ou errado, eu não estou aqui para discutir isso. Estou contando o que está aí vinculado em muitas histórias. E aí, ele falava, olha, se o menino, 13, 14, 12, 15 anos, tacar uma pedra em vocês, né, e aí eu não sei se a pessoa tem o direito de defender onde ele morava, eu também já não sei, é tanta coisa que se fala, eu estou só falando aqui o que aconteceu. Vai lá, pega a pedra e quebra o braço dele, com a mesma pedra.
E era isso que era feito. Eles iam lá, pegavam o menino, pegava aquela pedra que ele tacou, ia lá e quebrava o braço do menino. Um cidadão desse, ele tem um aspecto da alma de quem? De Caim. De Caim, de Esav, é sanguinário. Mas o que se faria nesse caso? Também não sei. Né? Não estou lá, não tenho essas ideias de invadir nada de ninguém, né? Não quero pegar nada de ninguém. Enfim, mas cada um tem a sua ideia, as pessoas defendem os erros através da ótica da religião, e aqui nós não fazemos isso, tá bom? É só para a gente entender. Então, também, muitos sábios, ainda que foram sábios, tinham um aspecto de Caim, isso é falado várias vezes, enfim, de Esav, não é? E aí a Torá vai explicar que a pessoa pode se tornar ali uma pessoa que abate animais, faz circuncisão, enfim, isso está dentro de todo mundo. Tem pessoas que já são mais moles, né? Que não conseguem matar um animal, até come, né? Mas aí precisa do cara para bater, mas matar em si ele não consegue. E é toda uma configuração. Você usa essa configuração para o bem ou para o mal. Então, pode ser que surja uma pessoa, ele vai passar por alguns processos e vai ser mal, como no caso de Hitler. Nada justifica o que ele fez, né? Nada justifica o que o Hamas fez. E nada justifica o que Israel está fazendo. Nada justifica o mal. Assim creio eu. Nenhuma bandeira ideológica, religiosa, nada. Porque, no final, todos terão que se perdoar, pelo menos aqueles que conseguirem sobreviver a todo esse aspecto egóico. Pois bem, então nós, né, Caim, que ele é mandado resistir, isso é um mandamento para todos nós, em relação aos desejos que surgem, em relação ao mal, né, em relação àquilo que é errado. Enfim, isso aqui é a primeira letra. Agora, o ATG, né, veja, o Aleph, o T. Então, diz aqui, ó, e Noé construiu um altar, Adonai, e tomando de todos os animais puros e também de todas as aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. Pois bem, nós mesmos, né, homens em si, somos formatações desse sistema espiritual que muitas vezes é metaforizado, né? É uma árvore sefirótica e que é metaforizado muitas vezes por questões, aqui dentro da Torá, o Sefer Yetzirah vai falar disso, de animais, veja, não são animais, são estágios espirituais, níveis espirituais, tanto é que as árvores citadas não mudam no seu desenho. Você não vai pegar a árvore do mal, vai ter lá 5 sefirotes, 6 sefirotes, não, são graus negativos, mas são a mesma árvore, tanto é falar do árvore do bem e do mal e a árvore da vida, que é a Torá, né? Enfim, se a árvore da vida, ela tem que te trazer vida e te fazer mais perfeito com o eterno. Então, a gente vê as aves aqui, o sacrifício que ele fez, e qual é a ideia que se tem aqui? A primeira ideia primordial é fazer um link lá com a questão da fase animal. O animal em si, ele é metaforicamente usado muitas vezes para se descrever o signo da pessoa. Veja, uns são de touro, outros de câncer, que é o caranguejo, outros de escorpião, vamos lá, um é de Áries, mas tem aqueles que são de peixe, outros já são aquários, já é uma outra configuração. Enfim, mas é o que Deus falou para Noé. Entre na arca, a palavra arca reorganizada com as suas medidas, 300 por 30, por 50, elas são, na verdade, na palavra Lashon. Lashon é o próprio hebraico, e veja, o hebraico que hoje houveram outros idiomas que surgiram, mas a gente sabe que o grego ele é um idioma gêmeo do alfabeto grego, né? E esse alfabeto grego é o qual é português, mas não é. As letras que vêm dessa construção grega é uma mistura de idiomas. Então, se a gente está falando o A, é o mesmo som que é possível para Aleph.
não é? Ou para Ain, mas geralmente usa-se o Aleph. Geralmente, depende da palavra. Se a gente usa a letra T, temos dois parâmetros ali, né? Ou Tete ou Tave. Enfim, o C já não tem. Aí a gente usa o Summer, que né? Se for falar C, SSC, é uma coisa mais ou menos assim. O G, a gente usa o Gimel, né? Porque tem esse som aí do Gimel, G, Gá, Gé, Gui, Gogu, enfim, são sistemas de palavras, porque no hebraico as letras também são números e sistemas genéticos, né? E esse sistema genético ele é metaforizado por essa construção aqui de animais. E aí a gente entra por quê? Porque agora esses planetas vão apontar os céus e vão apontar também a questão dessas constelações. Veja, na verdade, é escrito como animais, o animal, na verdade, não é um animal, mas lembra um desenho de uma certa constelação, e a gente também vai ver isso, mas o fato não é um animal em si. O desenho, pode-se ver o grau, como a gente vai ver, a composição daquele lugar, legal, mas o ideal é descobrir, não é? Como você pode fazer para fazer o cálculo dessa pessoa. Por isso que quando a gente vai fazer um mapa cabalístico, né, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a pessoa pode fazer, ela descobrir o DNA da sua alma, né, a composição da sua alma. Enfim. E ela chegar, né, se ela pode fazer também um DNA biológico, ela pode chegar a descobertas incríveis. Mas a mais incrível que chegou até agora foi que o nome divino está dentro de toda a questão do ser humano, né, toda a questão da construção do ser humano. Então, veja, um humano ele nasce numa família, né, ele nasce com 50% do seu pai, 50% da sua mãe, vai ser a junção desses dois padrões, vai ter esse código genético de 3 bilhões, né, de letras que podem ser formatadas aí em um número astronômico de fórmulas, e tudo isso vai definir o corpo que ele vai existir nesse mundo, e esse corpo é único para aquela alma dele, ou seja, não foi desenhado, o design foi feito exatamente para você, o seu corpo é o design para você atravessar essa vida, tudo o que vai ser necessário, se gordinho, se baixinho, se alto, se feio, se bonito, se de alguma forma diferente, enfim, a gente vê algumas coisas aí grotescas e outras coisas muito belas, não importa, aquele é o padrão que o divino te deu, mediante a julgamentos justíssimos e sobre todos os aspectos que você tinha que passar nesse mundo. Pois bem, vamos aqui, então, continuar. Pois bem, então a gente tem aqui, não é? Deixa eu ver, que já é outra coisa, que já é outra descodificação. Então, veja, aves puras, né? Animais puros e aves puras. Está falando exatamente do holocausto, dessa pessoa que oferece os seus sacrifícios, ela veio através desses padrões, ela conseguiu fazer a retificação. Pode ser muito estranho para todos nós, mas hoje todo mundo que está aqui, tirando aqueles que são almas novas, que nunca reencarnaram e estão reencarnando agora, eles chegaram até aqui. Olha, a gente está perto do final, independentemente de como a coisa está andando, eles estão aqui. Ou seja, foi dada uma oportunidade. Se você constrói aí um corredor de 7.000 anos, né? Vamos lá, 7.000 anos esse corredor aqui, e você divide isso em alguns períodos, né? O primeiro período de 2.000 anos, o segundo período de 2.000 anos, e assim sucessivamente, você vai ver que essas almas que vieram após essa construção lá atrás de 2.000 anos, elas atravessaram aqui todas as etapas e chegaram no finalzinho aqui, não é? Desses 2.000 anos aqui finais, onde a gente tem todas as almas, 8 bilhões e alguns milhões, 200 milhões de pessoas. Se você parar para dar uma analisada, vamos botar 82, vamos tirar alguns zeros, ao contrário, 28, Bereshit, primeiras letras de Bereshit, etc. E um quantitativo incrível, porque 2 mais 8, 10, né? Parece que está quase completo a árvore sefirot, os seres humanos se encontraram
foi nos dado a possibilidade de examinarmos tudo que estamos examinando, mas chegando aqui, ó, aquela alma que saiu aqui do início, ela conseguiu atravessar todas essas eras, por isso que a gente definiu ali 2000 anos, a primeira era de touro, né, a era de peixes e a era de aquários. Então, eles conseguiram aqui, ó, atravessar e reencarnaram agora. Isso não leva o fato de entender por que a Cabala fala que cada ser humano é tão especial. A configuração atual, o que a pessoa vai fazer, qual é a missão dela, quais são os processos que ela tem que passar, bom ou ruim, porque também Deus diz lá no Tanal, Deus construiu o mal, o homem mau, para o dia da sua vingança. Se não tivesse a pessoa ruim, se não tivesse o assassino, como aquele que assinou e não conseguiu consertar seria assassinado nessa vida? Não teria justiça. Então, existem algumas coisas complexas. Pois bem, atravessar, não é? E muitas delas definiram muito da ciência que nós temos hoje, que está sendo descodificada de uma forma incrível, né, para aqueles que conhecem, não fica só no escopo da religião, podem hoje acessar. Veja. Então, aqui é uma base da explicação para a gente também estar falando dessa entrada de almas e também desse fator genético espiritual que existem nas pessoas. A terceira letra, lá da nossa formatação, ela está aqui. Então, Ló escolheu para si todas as planícies do Jordão e Ló partiu para o leste. Assim, eles se separaram. Pois bem, aqui existe uma discussão onde os servos de Ló, eles começam a brigar com os servos de Abraão, e eles têm que se separar. E o Abraão, ele manda ele escolher qual era o local que ele queria ir, ele ia para o lado contrário. Ele escolhe a esquerda e Abraão vai para a direita, não é? Mas, na verdade, ele escolhe leste. Mas a questão da própria história de Ló, como a gente vai ver que ele vai reencarnar, veja, um dos aspectos da alma de Ló, porque nós somos um conjunto, não existe alma em unidade. Todos nós somos interligados. Interligados, até na questão do DNA. Até na questão biológica, nós saímos de um tronco comum. Depois foi misturado, enfim, mas todo mundo saiu de um tronco comum. Não é? Todo mundo teve uma evolução, todo mundo passou por processos, enfim. Então, todos nós somos um só, essa é a grande verdade. Tanto que depois, em outra aula que a gente vai trazer, exatamente para falar se nós somos produtores de pensamento ou receptores de pensamento, a gente vai ver que todas as pessoas que meditaram, mesmo em outras religiões, etc., eles chegaram à conclusão da unidade e da unificação geral das almas. Aí há uma complexidade, lógico, mas a gente vai ter que entender isso, né? A gente vai ter que caminhar e vai ter que compreender, chegar a níveis cada vez maiores. Meu papel aqui como pesquisador, estudante, também moré de vocês, é trazer as possibilidades científicas e espirituais, e vocês, então, depois têm a obrigação de estudar mais e melhorar muito mais do que eu estou trazendo aqui para vocês. Pois bem, então veja, aqui mais uma vez a gente está falando de um sistema de alma e está falando da árvore sefirótica, porque se ele parte para leste, e como ele dentro das possibilidades sefiróticas, ou seja, dos desejos, aquilo que ele tinha, ele escolheu o lado errado, mas foi para leste desse lado errado, que foi Sodoma e Gomorra. Era uma cidade, havia facilidade, parecia que tinha segurança, e leste, na Torá, é chamado de Tiferet, não é? É a Sefirá central. Também na árvore do bem e do mal também tem a Sefirot e Tiferet. Pois bem. A TCG, né, já chegou, a última aqui nos leva ao Gimel, né, que é o G lá da palavra, da letra, exatamente da questão da formação do DNA. E aí a gente tem, então, aqui a seguinte descrição, né? A gente não está preocupado com a tradução do texto, a gente tem uma pré-ideia em toda a Bíblia, apesar de ter muitas palavras erradas, tem uma pré-ideia do que está acontecendo ali, mais ou menos. Visto que Abraão se tornará uma nação grande, populosa, e todas as nações da terra devem abençoar a si mesma por ele. Veja, aí é que entra uma grande questão, né? Ele vai se tornar ali, o Gimel que foi achado é Gadol,
Veja, uma grande nação, e essa grande nação, né, vê Abraham, Bo, Kou, Goim, Haaretz, ou seja, todas as nações da terra. Aí você faz um ponto de interrogação aqui. O que todas as nações da terra têm? Tem o quê? Tem DNA. DNA. Todas as nações da terra, todo ser humano tem um DNA. A questão do próprio Abraham, como a gente viu, que é uma metáfora para o nosso mundo, por causa que tudo foi criado em Abraham, isso está lá né, a gente fala várias vezes desse rei pequenininho, lá no Bereshit 2:4, quando Deus acabou de construir os céus, os exércitos, etc., etc., nós temos o nome Abraham. E o nome Abraham, ele tem uma grande beleza, né, uma grande construção. Por quê? Porque o nome Abraham, ele significa o início, veja, do Aleph Beit, ó, Aleph Beit Ram, ou seja, Aleph Beit supernal, divino, algo muito acima. E se você parar para pensar, não é como que é chamado o alfabeto hebraico, Aleph e Beit, tá vendo? Então, quando ele está falando aqui de Aleph Beit, ele está falando da composição de todas as letras hebraicas. O próprio rei que troca de lugar com Aleph, depois lá no 4, representa Malhut. Ou seja, o rei que a gente está apontando aqui, ele significa a própria questão de toda a humanidade. E veja que isso não é uma novidade, né? Às vezes a gente fica até bobo, olha, a gente está trazendo uma novidade. Não, isso já foi falado por vários rabinos. O problema é quando a pessoa entra para estudar com rabinos religiosos, aí a coisa se fecha, o cerco, eles são colocados como Bnei Noas, ou sei lá, e não é para você, isso pode, isso não pode, a Torá não é para você estudar. Mentira, a Bíblia já é estudada por todo mundo há muitos e muitos anos. Alguma coisa se pega ali, tá bom? Então, veja, em Abraham seria abençoado, e a gente está usando aqui o termo exatamente para falar da questão do DNA, né, da construção, porque grandes nações, ó, então, visto que Abraão se tornará uma grande nação e populosa, e todas as nações da terra devem abençoar a si mesmo por ele, por Abraham, tá vendo? Por Aleph Beit. Qual é a construção? Nós somos um alfabeto de 3 milhões de letras. Essas 3 bilhões de letras, não são milhões, são bilhões, tem uma variedade infinita, tanto é que hoje nós estamos demograficamente falando, em 8 bilhões e 200 milhões. É gente pra caramba. Não dá nem para a gente imaginar, não é? A quantidade de seres humanos que estão aqui juntos. Hoje, todos nós somos essa alma, né? Isso é incrível. Agora que a gente, nessa primeira parte da nossa aula, né, a gente conseguiu ver aqui que há um padrão genético que define que Deus colocou o quê? A sua assinatura, tá vendo? Então, ele coloca a sua assinatura em todo ser humano, não é isso? Todo ser humano tem essa assinatura divina, está dentro de todo o DNA. Não existe aquela coisa, olha, fulano de tal tem esse DNA, eu tenho, será que fulano de tal vai ter também? Mas eu sou cor de abóbora, eu tenho esse DNA, todo mundo tem, tá vendo? Então, ó, o numeral divino é um carimbo que ele criou toda a humanidade, não só parte da humanidade. E aí eu posso me perguntar, quem criou Esav? Boré. Tanto é que na barriga de Rivka tinha Jacó e Esav. Quem foi que criou, seja lá, qualquer personagem da Torá? Foi o Boré. Se esse personagem, que muitas vezes é interno, muito mais interno do que físico, e é a proporção da humanidade, seguir um caminho bom ou ruim, isso é insignificante no fato de que Hashem criou, formatou a vida dele, ele escolheu o caminho dele, não existe livre-arbítrio, mas existe ali meio que um livre-arbítrio, você escolhe o que você quer fazer, entende? Você escolhe, você decide. Você decide se você faz o mal ou o bem, se você aperta o gatilho ou não, se você se vinga ou não. Ainda que o desejo dentro de você seja muito forte, talvez você ache que a sua mão
seja melhor para você fazer aquele ato de vingança do que a força divina. E Deus diz que não, que realmente nós devemos fazer justiça, cada país tem a sua justiça, não é? E devemos seguir o padrão de justiça do nosso país. Então, veja, todo mundo, sem tirar um, desde daquilo que você pode mais odiar, do ser humano Hitler, sei lá, aquilo que você mais... Todo mundo tem um padrão divino. Eu gostaria de falar para vocês que é uma responsabilidade muito grande nossa respeitar todas as pessoas e respeitar todas as histórias. Porque, independentemente de você concordar ou não, eu concordar ou não, nós não criamos porcaria nenhuma. E nós não temos o direito nenhum de nos intrometermos na vida do outro que não seja para ajudá-los, né? E deixá-lo, cada um, seguir o seu caminho. Pois bem, vamos para a segunda parte aqui da aula, né? A gente viu a primeira parte da codificação, agora a gente tem aqui, veja, a segunda parte. Pois bem, dessa segunda parte, a gente vai começar em Devarim. Então, eu separei, né? A gente começou lá em Bereshit, fizemos só a primeira parte de Bereshit, e agora a gente voltou a ser aqui para Devarim. O livro de Devarim é o último livro da Torá, e a gente, então, vai estar aqui em Devarim 1, 40, Devarim 4, 45, também Devarim 9, 12, e Devarim 13, 10, né? Que legal. Então, veja, a gente começa aqui a fazer alguns padrões, só para a gente brincar um pouco aqui, brincar não no sentido de ser uma brincadeira desagradável, não no sentido de entender um pouquinho melhor aí brincar com uma coisa bonita e sagrada. A gente pode ver que aqui, ó, a primeira coisa que consta aqui são 5, que é rei, que é o mundo que nós estamos, e abaixo aqui 9 e 13 são a composição das 23 letras hebraicas. Veja, deixa eu só mudar o padrão aqui da cor, para vocês poderem identificar melhor aí, veja. Então, a gente tem aqui, então, olha, o padrão 9, não é? 9, que Adão tem 9 letras, e Rava tem 13, 23. Então, 5 livros da Torá com 23. A gente está falando do DNA humano, que é a causa de toda a criação é o ser humano, e o estudo da Torá. É isso que a Torá diz desde o princípio. Ele nos criou para que a gente pudéssemos estudar a Torá. Outros padrões que a gente pode ver aqui, o primeiro é 40, né, que nos lembra a água, mar, um mundo, aqui muitas vezes é tido como mar. O nome Adão, aqui com o numeral 45, a gente sabe que também, dentro da Torá, a gente vai escutar muito o nome Adão, que se refere a toda a humanidade. Podemos também ver aqui 12 meses, né, codificados dentro dessa segunda parte. Então, ó, 12 meses, não é? E aqui as 10 sefirotes, aqui embaixo, 10 sefirotes. Sinceramente, eu fico um pouco impressionado com essas questões dentro da Torá, ó, 10 sefirotes. É lógico que a gente, somando esses últimos dois números, 12 mais 10 vai dar 22 novamente, o mesmo padrão aqui. Depois segue-se aqui com 5 novamente, ó, os 5 livros da Torá. Talvez a gente pode puxar aqui os 10 mandamentos, né? Mais 14, mais 3, né? Podemos chegar a 17, 3 mais 14, 17, que é a palavra tov, bom, ou podemos até multiplicar aqui 14 vezes 3, 42 letras do Ana Berroa, que também foi as letras que foram usadas para construir todo o nosso sistema de mundo espiritual e etc. O final aqui é a posição que as letras ocupam na palavra, que a gente viu as palavras, padrão 2, Beit, a primeira letra da Torá, 6 de Zerampim, né, que são as 6 sefirotes, 1, que o Eterno é um só, né? Enfim, então, novamente, a gente tem aí uma outra formatação muito bonita, que a gente pode observar, e pode também fazer guematrias, tá vendo? Tudo isso é guematrias, e elas estão batendo sempre corretamente. Pois bem. Muito bem, a somatória aqui, ó, daria, agora fazendo uma ligação dessa com essa, eu tenho 26, que é o tetragrama, mais uma vez eu tenho 1 mais 4, que é 5, e os 5 livros da Torá, um Deus, então tudo está provado aqui, tem uma assinatura divina. 70, 33. Pois bem, 70 é segredo, todo mundo sabe disso, então de 7.000 saltos de letra
em 7.033. A 33 é a palavra Gimel-Lamed, que muitas vezes é falado na Torá, chamada de Gal, ou Gálgata, não é? Ou até de Gigul, ou seja, roda de reencarnação. Então, veja, tudo muito bem colocadinho. Então, a gente tem 33. Poderíamos fazer a soma final aqui para chegar a um denominador comum, mas não é o caso agora. E aqui estão as posições das letras. Veja, os 25, que a gente viu... Não, 25, perdão, eu vi 26. 25, que era o CAF, né, que a gente viu de Keter nessas aulas 1 ou 2 dias atrás, e a letra Rei, né, que é Malhut, falando de Keter e Malhut. 21, né, que segue-se logo aqui após mais um do Colel, 22 letras hebraicas, aqui, ó, enfim, e aí 45, que é o nome Adão de novo. E assim vai se seguir todos os padrões, mais um 26 aqui, ó, o nome tetragrama do Eterno, 20, aí a gente tem aqui no último 27. A gente já está dando uma pincelada realmente, 27 são as 27 letras, quando contada com as letras sofites, e esse aqui é o 27º resultado de toda a pesquisa que nós fizemos, tem muito mais, né? Enfim, tá vendo? E todo esse padrão, e ficou parecendo um DNA, a gente foi botando os números aqui, agora eu tô vendo, quando eles botam aquelas células, aquelas cores, né? Ficou legal, mas vamos apagar aqui para a gente continuar, então. Pois bem, essa é uma base que a gente pode tomar, a Cabala nos possibilita isso através, né, daquele código, isso aqui tudo são códigos, não são coisas, a gente está até brincando aqui, mas são códigos ao qual, se rompesse um código desse aqui, não existiria mais vida, acabaria toda a nossa realidade. Então, a gente segue aqui com essa aula, já olhando aqui o primeiro padrão, que é Gênesis, Devarim, ou Deuteronômio 1:40. Vamos ver aqui o que está falando, e vamos ver aonde está essa letra. Então, está aqui, pois bem, eu aqui nesse estudo, eu busquei fazer mais uma coisa para dar uma beleza maior ao estudo e mostrar a seriedade desse estudo. Pois bem, nós temos o Aleph aqui, olha, descrito como a primeira letra da palavra A, T, C, G, que a gente está estudando, só para não escutar. Ela está um pouquinho diferente em azul e a gente vai entender por quê. Diz aqui, quando você der meia volta e marchar para o deserto, pelo caminho junto ao Mar de Junco. Pois bem, Mar de Junco é chamado de Yansuf. Yansuf é tido como um ain, um nada, ou seja, a gente não está falando da travessia em um mar vermelho, simplesmente. Não é? Inclusive, a gente já ensinou várias vezes para vocês e falamos que o mar ele foi aberto em 12 passagens. Essas 12 passagens, na verdade, elas são a construção, não é, das 12 letras hebraicas, ou seja, os 12 caminhos que foram abertos eram 12 letras hebraicas. Eu vou botar aqui alguns, não vou botar os 12, só para a gente entender. Então, cada tribo, ou cada energia, ou cada ponto passou por um lado. Faz de conta que aqui tem 12. Pois bem, e esse era o mar. Mas esse mar aqui que nós estamos vendo, e que muitas vezes, metaforicamente, nós designamos como árvore, é todo o universo. Porque pelo padrão definido, né, pelos nossos cabalistas em relação a essa construção, é que todo o universo é um pequeno ponto em relação ao Boré. O universo, para a gente, é o tudo, é o máximo, é o infinito, mas para ele é um grão de mostarda. Isso dentro da formatação criada. E ele está além dessa formatação. Então, tudo bem. Então, quando nós estamos falando aqui, quando você der meia volta e marchar para o deserto, pelo caminho do Mar de Junco, está falando também da entrada de almas nesse mundo, como a gente vai compreender. Pois bem, então a gente tem essa construção inicial e a gente deve entender outros padrões também, como a gente vai tentar mostrar aqui para vocês, não é? O primeiro padrão é que me veio à mente, o Boré maravilhosamente, né, vai dando as ideias para a gente e a gente vai recebendo, Baruch Hashem. É que a própria palavra DNA está codificada aqui, ó, vamos ver, o Dalit está aqui, não é? Olha, o Dalit está aqui, formatado, né? Tá aqui, o Nun está aqui e o Aleph está aqui. DNA, dentro da mesma palavra, da codificação, o que torna muito mais bonito, não é?
questão. Pois bem, olhando agora no próximo livro, não é? Agora é Devarim, ó, 4, demos um salto de quantas letras, gente? Vamos lembrar, 7.033 letras para cada uma dessa descodificação. Há uma perfeição aqui, há algo matematicamente impossível, tá bom? Então, a gente tem aqui, agora a próxima, não é, história, né? A gente vai dar uma olhada. Pois bem. Então, a gente tem aqui a próxima construção, ó. Esses são os decretos e as leis e estatutos que Moshe dirigiu ao povo de Israel depois que eles deixaram o Egito. Pois bem, a gente sabe que toda a questão da Torá, a gente fala no nível peixe, às vezes numa forma mais elevada. A palavra ele, que é da inicial de Elohim, está aqui, e a palavra Daat está aqui, meia misturada, e Daat com Re também, que representa Malhut, enfim. E aqui a gente tem, não é, essa palavrinha onde a gente tem, ó, não é, Mishpatim, exatamente a palavra que fala de leis, né? Os decretos, as leis. A gente tem leis Mishpatim e tem leis Hukates, enfim, e aqui está falando de leis. As leis que foram pré-estabelecidas pelo universo para a entrada de cada alma. Veja, você não dizem que a gente combina para o eterno, ó, eu vou nesse corpo, está muito bom, eu vou fazer a missão, pega lá todo o cronograma, se prepara, reza para vir e desce para esse mundo. Encaixamos no corpo, diz que o anjo dá uma tapa aqui em cima do nosso nariz, tem aqui uma cavidade, a gente esquece toda a Torá, mas a nossa alma ainda fala hebraico. Aí viemos, nascemos, começamos a entender o mundo, a âncora do corpo nos prende a essa realidade, aí tem a cultura, tem uns problemas que começam a acontecer, desenvolvimento, o corpo começa a crescer, enfim, a gente vai ter algumas barreiras, já começa lá no CA, o Jamilton batendo nos coleguinhas lá do lado, o Jamilton era ruim pra caramba, então aí o coleguinha que apanhava já ficava poxa vida, já comecei apanhando, enfim, é uma brincadeira aqui, e a gente tem essas coisas na vida, não é? Aí tem a professora que é legal, tem a professora que a gente não gosta, porque ela não é tão legal, enfim, mas tudo é um processo. Chegamos na pré-adolescência, depois na adolescência, a mesma coisa, as coisas também vão se repetir, talvez vai ter lá um rapaz, uma pessoa que vai querer bater na gente, a gente, sabe, vai ter que aprender a se defender, alguns batem também, outros preferem apanhar ou têm medo, enfim, a vida é assim. Então, desde de novo, a gente vai passando por todo esse processo, mas são processos de uma matrix, não é? Que, infelizmente, a gente fica preso, principalmente se nossos pais não estudarem a Torá. Se nós temos pais cabalistas, qual é o papel do cabalista? Ensinar o básico para o seu filho. Ninguém vai pegar os filhos agora e querer ensinar Cabalá, porque Cabalá só, nesse sentido, só se aprende a partir dos 20 anos. Tem que se entender de Guemará, e etc., para poder entender. Então, vai se falar um pouco de Midrashim, algumas coisas que é básica para a criança, para que ela já tenha uma cama com a idade de 20 anos, ela possa entender Cabalá mais profundamente. Não que você não possa salpicar algumas coisas no seu ensino aos seus filhos, mas não forçá-lo a nada. Deve-se deixar se ele seguir o caminho que ele quiser, porque, na verdade, a gente não muda a cabeça do filho, né? Ele segue o que ele quer, não tem jeito. Enfim. E aí, tudo bem. A gente tem aqui, ó, que Moshe dirigiu ao povo de Israel, né? Israel todo Malhut, Moshe é um sistema espiritual, e ele manda esses decretos e essas leis, que também são leis naturais, são leis biológicas, leis internas, e a gente tem aqui a segunda formatação do ATCG. Então, chegamos aqui agora na quarta letra, a gente está sempre vindo aqui mostrando para vocês o versículo, né? E chegamos aqui, então, em Devarim 9, 12, 14 e 1. Né? O padrão aqui é o capítulo, o versículo, a palavra, a posição da palavra e a posição da letra em relação à palavra. Pois bem, então a gente chega aqui na letra Samer,
chamada de C, não é? Não tem palavra letra C no alfabeto hebraico, e diz aqui o seguinte: e Adonai me disse, apresse-se, desça daqui imediatamente, pois o povo que você tirou do Egito agiu perversamente, e eles foram rápidos em se desviar do caminho que lhe ordenei, e eles fizeram uma imagem de fundição. Por incrível que pareça. A gente hoje tem uma densidade demográfica, humanos para tudo que é lado. E nunca a idolatria foi tão grande como nos dias de hoje. Parece que conforme nós fomos avançando e fizemos essa promessa lá do outro lado, parece que quando chega aqui, a tal da facilidade, a tal, né, da coletividade, a tal da formatação que todos nós somos colocados, elas nos levam exatamente à questão da idolatria. Então, é incrível, porque isso bate corretamente com o que está nos assombrando no dia de hoje, a idolatria, que é muito grande e tem a sua força, né? Pois bem, qual é o nosso trabalho? É desmontar essa imagem de fundição através da Kabbalah, não é? Que não é nada fácil. Só para a gente lembrar um pouquinho aqui mais, e a gente vai depois dar uma outra olhada mais profunda, a palavra DNA também está aqui codificada, não é? Dentro desse mesmo local onde a gente viu a segunda, como a gente mostrou nas outras DNA, aqui também tem DNA, tá vendo? Cadê o ponteirinho? Ah, está aqui, ó. Está aqui, deixa eu só voltar aqui. Está aqui, ó, DNA, mais uma vez aqui, sendo mostrado aqui para vocês a palavra DNA. Pois bem, muito bem, gente. Então, está aí DNA, e aqui também tem DNA. Está vendo? Nas três palavras, tem aqui a palavra DNA codificada, né, mostrando para a gente aqui a complicação, né, dessa coisa, e a complicação para o mouse aqui me mostrar onde ele está aqui. Achei. Então, ó, aqui mais uma, e aqui mais outra. Pois bem. Então, agora a gente viu tudo isso. Vamos um pouquinho mais à frente, a gente fez a descodificação do DNA, tem mais, né? A gente botou só algumas coisas e a gente viu também que bateu, porque tudo na Torá está falando da entrada de alma e saída de almas, etc. Enfim, então também está falando do código genético, assim também como do código astrológico. Agora a gente parte aqui um pouquinho para ver essa palavra TCG. A TCG, ela vai ter uma gematria. A primeira gematria que a gente pode observar é pegar as duas letras, Aleph e Tav. E a TCG, eu tenho certeza que eu acredito, profundamente, como toda a maioria das palavras, a pessoa que escreveu esse sistema, ele não estava, talvez, se preocupando com gematrias de letras, porque nós temos uma clara divisão entre letras e números. Para a gente, na nossa cultura, número é uma coisa e letra é outra, no alfabeto hebraico não. Aí as letras são números e as palavras têm uma numerologia. Então, usando esse aspecto da numerologia judaica, então a gente vê que aqui, esse primeiro sistema ATG, tá? Ele está falando exatamente do numeral 10, ó. 9 mais 1, 10. O segundo numeral, que nós podemos ver aqui, ele já nos leva a uma conclusão muito bonita, porque está aqui um numeral, o nome SAG, que a gente sempre está falando dele, SAG, Sami Gimel, que é um nome de gematria 63. O que significa isso? Que eu pego, vou marcar só a primeira parte do nome para entender do que a gente está falando, Yud, Re, Vav e Re, e abro por extenso. Ou seja, escrevo Yud por extenso, Re por extenso, Vav por extenso e Re de novo por extenso, só que usando agora o Yud para abrir, então, essas letras, eu, ao invés do Aleph, ou do Re, eu uso o Yud aqui, o Vav eu abro com Aleph, enfim, e assim eu tenho aqui uma gematria. Pois bem, essa era a ideia aqui, só para mostrar para vocês, que Yud, Re, Vav, Re está sendo aberto aqui por extenso, e aí a gente soma, ó, a primeira parte 20, a segunda 15, mais 13 do Vav aqui, mais 15 do Re Yud, e aí a gente tem a gematria 63. O que é interessante e muito profundo é porque esse nome aqui que a gente está vendo, ele está ligado exatamente a Biná, tá vendo? E Biná é de onde sai
a informação no nível genético e espiritual de todas as reencarnações, não é? Que vão passar por todo o padrão da árvore sefirótica e vão chegar até a nossa Terra, tá vendo? Eu botei o Júpiter aqui porque vocês sabem que o Júpiter, ele é Abraham, não é? E ele representa o nome divino El. É só para a gente... Olha como é que eu sou bom de desenho, né? Então, ele é o nome El, e ele está aqui, ele é amor, etc. É uma composição, mas veja, toda alma que é definida, toda a criação, lógico que antes passa por Rorimar, vem do Bori, a ideia sai da cabeça dele, e ele manda, não é? E também a letra Gimel aqui, que a gente está vendo, ó, vamos fazer uma travessia aqui rapidinho, ó, vamos ligar aqui, ela é Júpiter, tá vendo? Tá aqui, ó, amor. Tudo que a Hashem fez foi por amor. Tudo que ele criou foi por amor. Não tinha necessidade dele criar nada, então tudo ele cria por amor. Então a gente está vendo aqui uma composição, algo muito bonito, né, dentro dessa realidade. Vimos aqui os 10 da árvore sefirótica, 60 do SAG. Agora precisamos fazer a somatória de toda essa gematria aqui para ver onde a gente vai chegar. Então 10 mais 60, 70, que é o segredo de tudo isso, com Gimel 73. E 73, eu estou careca de saber, não é? Que é Rorimar, da onde diz no Zohar que todas as almas saíram e foram criadas aqui. Aqui é decidido quem vai viver e quem não vai viver, a vida que vai ter, tudo é definido somente pelo Borei. É ele que dá tudo, não é religião, não é judaísmo, não é cristianismo, e a gente precisa entender isso também. Pois bem, o mais incrível de tudo, gente, e a gente vai entender agora mais um padrãozinho aqui para a gente ver, é que cada ser humano, não é, ele tem uma forma onde ele nasce. A gente está aqui exatamente no padrão da letra Samer, não é? Samer representa Sagitário. É isso mesmo. Deixa eu não me dar um branco aqui, é Sagitário. E ele... Deixa eu só... É isso mesmo, Sagitário. E ele aqui representa, está vendo, uma constelação. Quando determinada pessoa, essa constelação entra em contato com o Sol em direção à Terra, o Sol, enfim, a pessoa nasce com esse padrão. O padrão aqui também ele é definido numericamente. Veja aqui, então temos M22, outros planetas próximos, estrelas, etc., M2, se não me engano, aqui também M20, M23, M17, mas está aqui, não é? A constelação que vai trazer aí para a gente essa construção. Na verdade, o que está em vermelho é nebulosa, e aqui eu não consigo ler, né? Ou aglomerações, aglomerados, uma coisa assim. Então, veja, como eu disse para vocês, a gente pode falhar às vezes em algumas informações, mas o conceito geral não é informação, é mostrar para vocês esse padrão. Por quê? A letra Sami vai representar o mês de Kislev, né? O mês de Kislev. Então, quem nasce nessa temporalidade do mês de Kislev, lembrando que o Sol não tem nada a ver com a Lua, as festas da Torá são para a Lua, são para a Lua, o calendário lunar, e os signos são um calendário hebraico, solar, perdão. Pois bem, a gente pode aqui agora ver, gente, outra coisa que pode, para a gente fechar essa aula, né? Acredito que vocês gostaram, porque eu gostei. Então, a gente tem aqui uma ADN do nome Adonai. Está vendo? ADN é como fala-se em espanhol, DNA. O engraçado é que nessa lógica do ADN, aqui falamos DNA, isso aqui no espanhol, etc., é a língua onde a Cabala, Espanha, né, é onde é o berço da Cabala. Muitos dos nossos sabem, existe até uma cidade lá, que eu não lembro agora, que está codificada, que a Cabala sairia de lá, e de lá saíram os maiores escritos. Tudo bem, DNA, não é? Então está aqui, ó, ADN, que é como se fala em espanhol, mas DNA. E o interessante disso tudo, que nos leva a uma consideração maior, é o fato de aqui ter um Yud, né? Afinal de contas, né, no final, todos nós chegamos a esse mundo como um pequeno Yud. E aí, qual que se parece com você dentro desse quadro aqui, ó? Olha só. Então, nós chegamos, somos definidos, né, por alguns cromossomos,
se seremos homens ou mulheres. Né? Tá aqui, olha que bonitinho, né? Esse aqui parece com o Moré César, ou parece com o Moré André, não sei. E essa aqui, parece com a Dona Catarina ou parece com quem? É brincadeira, tá, gente? Não leva isso a sério. Então, veja. Então, a gente chega aqui tudo como, né, pequenos seres, ainda não com cérebro, ainda não com nada, e somos apenas essas células chamadas, eu não sei se é célula, né? Daí depois vocês me ajudem aí, espermatozoides. Chegamos como espermatozoides. O rabinho não entra no óvulo, né? Entra só a parte de frente, o rabinho depois ele fica de fora. E existe uma guerra, aí uma guerra, uma percorrida de muitos e muitos espermatozoides tentando entrar no óvulo. É uma guerra total, uma guerra química, né? Pode-se dizer assim. Então, dentro dessa guerra química, aquele que conseguir chegar lá, aí vai ser definido se ele vai vir para esse mundo, como ele vai vir para esse mundo. Quando ele está lá dentro, ele não tem religião, ele não sabe nem se ele vai nascer lá na Índia, no Japão, enfim, né? Ele não sabe. Ele apenas está lá, a ele foi oferecida a vida, e para um dos nossos grandes profetas, ele fala: Shem, desde o ventre da minha mãe, tu me conheceste. Antes de eu existir nesse mundo, tu já não me criaste. Ele está falando da alma, e ele estava falando de toda a história, como a história de todos nós podemos falar isso, de modo incrível que me criou. Eu não sabia nem o que eu ia ser nesse mundo, e o Senhor já me formou. Me ofereceu o direito à vida, me deu o direito de eu escolher se eu te amo ou se eu te odeio, se eu acredito em ti ou se eu não acredito em ti, se eu uso, né, se eu uso a tua Torá para crer mais em você, ou se eu uso ela para confrontá-la. Se eu uso para sentir a tua presença na minha vida, e se eu agradeço todos os dias, né, o Senhor ter me criado, ou eu reclamar de tudo na minha vida. O que sou eu? Né? Então, 300 milhões de espermatozoides avançam, parece até uma contraparte com os 3 bilhões de letras que compõem cada ser humano. A partir desse momento, vamos evoluindo. Aqui é um dos primeiros estágios em relação a essa vinda daquele pequeno Yud que sai, parece da ideia, né, do Yud inicial do nome do Boré, que desce para o nosso mundo. Então somos isso. Ainda não somos definidos como nada. Passamos todos os estágios. Primeiro mês, aqui um grãozinho. 2 meses, já começamos a crescer um pouquinho mais. 3 meses, não é? Opa, passou aqui muito. 3 meses, depois 4 meses, 5 meses, se tudo der certo, se todas as coisas estiverem padronizadas, 6 meses, alguns já nascem aqui, tem gente até nascendo aqui, sobrevivendo, a ciência avançou muito, 7 meses, 8 meses, e finalmente viramos de cabeça para baixo, porque nascemos nesse mundo, de cabeça para baixo, já mostrando, né, quando um parto é natural, não pode ser com a perna, porque senão mata a mãe, etc. Tem muitas complicações, mostrando que a gente está nascendo no mundo contrário do qual nós viemos. Uma alma entra dentro desse ser, inclusive todas as festas da Torá demoram 9 meses. Na verdade, a maior festa que você deve fazer hoje, independente da situação que você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo feliz ou triste, se você está preocupado com a sua questão financeira ou não, é que você está vivo. E você tem um maior presente hoje, os mundos espirituais, através de um Deus que é puro amor, que não tinha nem necessidade que você existisse para reclamar ou não, indagar ele ou não, que fez existir nesse mundo. E essa é a nossa aula sobre DNA. Eu espero que ela te ajude e me ajude para a gente caminhar mais forte com essa Kabbalah, permitindo o eterno. Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade.